Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de mangás, e enfim, eu vou comentar o último volume de Devilman. Ô Fernando, é só 2 volumes essa publicação? Sim, mas olha a quantidade de páginas. É uma publicação da editora New Pop, lançando esse mangá num formato mais luxuoso, né? Tem um bom acabamento gráfico, capa dura. As primeiras páginas elas são coloridas, mas são poucas, tem algumas também no meio da publicação, mas a maior parte delas é em preto e branco, papel de boa gramatura, Pollen Bold, 656 páginas, ao preço de R$ 94,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação é escrita e desenhada por Go Nagai, que é considerado um dos grandes mestres dos mangás lá no Japão, um cara inclusive revolucionário. Essa publicação ela saiu na década de 70. Eu já resenhei o volume 1, inclusive indico vocês assistirem a resenha desse primeiro volume para depois assistir essa daqui. Foi uma indicação do meu camarada Konema, que assistiu uma adaptação feita em anime, o OVA, enfim, que está lá na Netflix, tem também o live action. De qualquer forma ele ficou assim estupefato, meu Deus, cara, sensacional, e me indicou bastante. Ele acabou também lendo o mangá, e ele falou, Fernando, olha, ela começa de uma forma meio morna e depois tem uma reviravolta. Eu, talvez, por criar uma expectativa realmente bem grande relacionada a esse mangá, quando eu li o primeiro volume, sabe, fiquei um tanto decepcionado, não achei que realmente fosse um mangá tão instigante assim. Tanto que eu dei a nota 7, mas eu já estava em mente de que no volume 2 as coisas poderiam melhorar. E galera, felizmente melhoram e muito. O Go Nagai, ele realmente constrói uma história muito mais densa, muito mais pesada e coerente. No primeiro volume a gente tem coisinhas um pouco mais superficiais, bobinhas e tal. Aí nesse segundo volume parece que ele se soltou ali das amarras editoriais, daquela pressão de escrever uma história ali para o público adolescente, e aqui ele realmente vai pesar a mão nessa publicação. Dando uma breve sinopse dessa publicação, nós temos o Ryo e o Akira. O Akira seria o grande protagonista, mas também tem o Ryo, que tem uma participação fundamental dentro dessa história. O Ryo é filho de um grande cientista que, fazendo ali as suas pesquisas, ele acaba descobrindo que existem demônios adormecidos no Ártico. E aí os demônios começam a dar as caras, eles já atuavam ali perante a população, mas de forma um pouco mais tranquila, sem realmente causar grandes transtornos, influenciavam as pessoas de alguma forma. Ele acaba convencendo o Akira de que para combater esses demônios, que daí já começam a dar as caras, cometer atrocidades, é preciso que o Akira se funda com outro demônio, e aí surge o Devilman, que dá um nome a essa publicação. No primeiro volume você já tem algumas cenas mais violentas, agora nesse daqui, aí o cara já passou até dos limites no bom sentido. E como eu mencionei, esse material ele foi publicado na década de 70, então eu fico imaginando a reação do público ao se deparar com essa publicação. Eu não sei se houve uma mudança na faixa etária, um indicativo, né, nas publicações, não no segundo volume, mas periódicas, que saía lá de Devilman, porque até onde eu sei, era um material não do público adulto, mas para o público adolescente. Então quem leu isso aqui deve ter ficado chocado e foi chorando contar para a mãe, né, mãe, olha o que eu vi aqui e tal. E o Go Nagai, ele realmente ele extrapola um pouco esses limites e é no bom sentido. Sabe, aquela coisa do cara sempre ficar moldadinho naquela coisa, naquela caixinha, controle editorial, e aqui dá pra ver que ele sai dessa caixa, ele explode, e toda a violência que é utilizada aqui, ela é totalmente contextualizada e justificada. Ele realmente quer chocar o leitor, mas não de forma gratuita, porque quando ele começa a demonstrar as ações dos próprios humanos que estão sendo manipulados pelos demônios, tudo começa a fazer muito sentido para o leitor. Então, no primeiro volume, você tem também cenas de violência, mas aqui são coisas até mais pesadas, né? Mulheres, crianças sendo, assim,
esquartejadas, mortas, e aquele tom até um pouco mais bobo que você tem no volume 1, ele não aparece nesse volume 2, até uma coisa meio tosca, que são aquelas anteninhas lá do Devilman que ataca as pessoas. Aqui é utilizada, pelo que eu lembro, só uma vez, então até isso ele acabou abrindo mão porque ficou meio bobinho dentro da publicação. E algumas coisas que me incomodaram no primeiro volume, aqui eles são explicados. Por exemplo, o Ryo, que é o parceiro do Akira, que se transforma no Devilman, ele tem alguns comportamentos que são estranhos, meio dúbios. Você não sabe até que ponto que ele quer a salvação da humanidade ou se ele realmente quer ver a ascensão desses demônios. Você fica na dúvida, porque ele fala com um olhar, e isso é muito bem transmitido pelo Go Nagai, ele fala com um olhar assim que parece um desejo de ódio pela humanidade, mas ao mesmo tempo ele está falando: Akira, nós precisamos bolar um plano para vencer esses demônios. E isso vai ser exatamente destrinchado nesse segundo volume. Inclusive, o lance dele saber bastante sobre os demônios. Então, tem um plot twist aqui muito interessante dentro da publicação. E ainda que ela conte com toda essa violência que eu mencionei, a arte do Go Nagai, ela é muito influenciada pelo Osamu Tezuka, naquela pegada mais Disney, cartunesca. E isso acaba, de certa forma, pelo menos, amenizando um pouco daquele visual mais chocante das mortes que são apresentadas no decorrer dessa publicação, que conta com uma narrativa excelente de história e da expressividade dos personagens, principalmente relacionado ao Ryo, como eu acabei de mencionar para vocês, que de certa forma acaba se tornando um personagem meio enigmático, né? Então o Go Nagai, ele consegue criar, né, essa tensão em volta do personagem exatamente pelo trabalho artístico que ele transmite dentro dessa publicação. Então nesse segundo volume o Go Nagai vai explorar o pior da humanidade. Ele vai transformar o mundo num caos, guerra entre países, uma guerra civil também envolvendo próprios cidadãos, vizinhos que querem se matar. Se antes os demônios atuavam de forma mais camuflada, agora eles atuam de forma aberta, né? Eles atacam as pessoas, tentam se unir a elas, e essa união, ela não acontece de forma simples, precisa ter uma espécie de química, de sintonia entre a pessoa e o demônio. É explicado na publicação, não vou falar para não ficar entrando em detalhes, mas quando não dá certo, essas pessoas unidas com demônios acabam morrendo, ela e os demônios. E eles vão bolando, os demônios, várias estratégias para poder ferrar assim, eu ia falar fuder com a humanidade, né? Eles realmente fazem um jogo muito interessante. Então eles têm um plano A, um plano B, e eles realmente vão colocando aquela sementinha, né, no ser humano, de forma que ele olhe com desconfiança para qualquer pessoa. E aí você vê assim, vizinhos, pessoas que se gostavam, se atacando, porque uma desconfia que o outro é um demônio, e daí ele trabalha também com a questão da mídia, onde coloca uma pessoa influente, né, para dar o seu pitaco e causar um caos ainda maior. Realmente, o Go Nagai aqui, eles escrevem uma história bem reflexiva, densa, muito pesada, como eu já mencionei para vocês. Ele consegue, vamos dizer assim, apagar aquele volume 1 mais morno, pelo menos na minha opinião, e aqui ele realmente chega numa história arrebatadora, que vai chocar, vai fazer você pensar, e que mostra muita coerência, inclusive nos dias de hoje, né, onde você tenta fazer lixamento, mas não virtual, porque naquela época não tinha, na década de 70, de pessoas que se acham melhores do que as outras, que são detentoras do monopólio da virtude, e acham que por conta de pensarem diferente, acham-se acima das outras e punem, apontam o dedo, tentam acabar com a vida das pessoas, mas aqui utilizando da violência. Então isso me pareceu muito atual do que a gente vê hoje nesse mundo virtual que a gente vive. É uma publicação assim de tirar o chapéu. O Go Nagai mandou muito bem nesse segundo volume, e eu dou uma nota 9 para Devilman volume 2. O primeiro eu dei uma nota 7 porque realmente achei falho em algumas partes de roteiro, principalmente, mas nesse volume 2 aqui, galera, realmente ele fez a sua redenção. Então é isso daí, galera. O que vocês acharam de Devilman? Vocês concordam comigo? Discordam? Gostaram do volume 1? Não gostaram? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E é isso daí, galera. Uma publicação que eu indico para vocês. Realmente eu gostei bastante desse segundo volume. Então é isso daí. Um abraço para todos vocês e fui!